Olá, muito boa noite. Mais uma noite de estudo bíblico, essa noite chuvosa aqui em Gaspar e região, mas nós queremos nos reunir virtualmente mais uma vez, nos aquecer com a palavra de Deus que vem nos ensinando tantas coisas importantes, coisas maravilhosas. Eu sou o pastor João Carlos, para quem não me conhece, aqui da Paróquia Luterana em Gaspar. E conto sempre com a ajuda de vocês ali no chat do Face para avisarem se tiver algum probleminha com o áudio, alguma coisa assim. E já quero dar as boas-vindas a quem entrou aí na nossa live de estudo bíblico. A Dona Odila já entrou, a Cida, o Vigant, a Enilva, Marli, a Dona Ilka lá de São Bento do Sul e a Maria também lá do Gaspar Alto. Boa noite para vocês todos que estão acompanhando o nosso estudo bíblico de hoje. E hoje nós continuamos estudando o texto dos 10 mandamentos que se encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17. Você já pode, pegando a sua Bíblia, abrindo, se você gosta de acompanhar na sua própria Bíblia, embora nós sempre colocamos o texto aqui na tela. E sempre deixando assim o nosso abraço a todos os que nos acompanham, não só aqui no Face, ao vivo, né? Mas também aqueles que assistem mais tarde lá no YouTube. Muitas pessoas têm nos assistido e hoje eu quero mandar um abraço especial para minha mãe, Dorilda, lá na cidade de Rio Negro, Paraná. Uma das coisas legais que a tecnologia proporciona é isso, que nós podemos também participar, mesmo que à distância, mesmo que nós não estejamos na mesma cidade, a gente também pode participar dos encontros de estudo bíblico, dos cultos da nossa igreja. Então, muito boa noite a todos. Nós queremos, então, hoje estudar o texto dos 10 mandamentos, que nós já começamos estudando eles lá no estudo bíblico da semana passada. Então, no estudo bíblico da semana passada, nós fizemos uma introdução aos 10 mandamentos e também aprofundamos um pouco mais o primeiro e o segundo mandamento. Hoje a gente quer dar uma olhada lá no terceiro mandamento. Também entrou aqui a Irene, que é de Cunhaporã. Seja bem-vinda, Irene, e todos mais que nos acompanham. Quem quiser vai se manifestando ali, né? Quem quiser também ajudar a compartilhar esse estudo bíblico, vocês podem compartilhar na sua linha do tempo, aí no Face, ou também nos grupos aos quais vocês participam, para divulgar o nosso encontro, o nosso estudo da Palavra de Deus. Para começarmos, então, nós queremos acompanhar um hino. Boa noite também a Ingrid, que está nos acompanhando. Seja bem-vinda. Nós queremos acompanhar o primeiro hino, que é Graças, Senhor, eu rendo muitas graças. Vamos louvar, vamos acompanhar então esse primeiro hino. Graças, Senhor, eu rendo muitas graças por este novo dia. Graças, Senhor, a Ti eu devo toda a alegria. Graças por todos os amigos. Graças, Senhor, pelo meu lar. Graças que até ao inimigo eu posso perdoar. Graças por todo o meu trabalho, graças pela felicidade, graças por minha vida toda e por tua verdade. Graças pela palavra, muitas graças por tua voz, Senhor. Graças por nunca nos negares teu divino amor. Graças que tu não tens limites. Graças, ó Deus, que eu posso crer. Graças, eu te agradeço por poder agradecer. Eu te agradeço.
Boa noite mais uma vez ao pessoal que vai chegando. Boa noite, Karen. Boa noite, Gisela também. O Leonir ali está comentando que não abre, mas eu acho que no que eu estou acompanhando aqui tá rodando, Leonir. Então talvez seja um problema aí com a tua internet no momento. Se alguém mais estiver tendo algum problema, podem comentar ali, porque eu acredito que aqui a transmissão está fluindo. Pelo menos o meu sistema aqui indica que está fluindo. Mas é dia de chuva, né? Sempre essas coisas ficam um pouco mais complicadas. Hoje esperávamos até uma tempestade grande. Não veio tão grande quanto foi anunciado, graças a Deus. Mas eu convido a nos colocarmos em oração. Se alguém mais tiver problema, a pastora Sabina comentou que ali está chegando bem. Então acredito que o problema não está aqui na transmissão. Então eu convido nós a nos colocarmos em oração, para que Deus nos ilumine nesse momento de estudo bíblico. Boa noite também a Marcita acompanhando. Então vamos nos colocar em oração. Querido e bondoso Deus e Pai, nós te louvamos por esse dia. Te louvamos porque tu tens nos protegido, também tens nos ensinado com a tua santa palavra. Hoje queremos aprender ainda mais da tua vontade para nós, que está nos 10 mandamentos. Te pedimos que nos ilumine e que nos aqueça nessa noite com o teu Espírito Santo, que nos abraça, que nos conduza a toda a verdade. Esteja com cada um em suas casas, em seus lares, por teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então o pessoal já deu o retorno ali que tá fluindo agora a transmissão, né? E nós queremos, como eu disse, estudar os 10 mandamentos. Na semana passada nós estudamos um pouco sobre os 10 mandamentos, a sua origem, seu lugar na Bíblia Sagrada, a razão por que eles são numerados de formas diferentes nas diferentes igrejas, Igreja Católica, Igreja Luterana, igrejas evangélicas, dentre outras coisas. Nós aprendemos também que os mandamentos são para nós hoje não um conjunto de regras, um método para obter a salvação e o perdão de Deus, mas sim uma orientação que Deus dá para nós, porque nós somos salvos apenas pela graça de Deus e não por cumprirmos os mandamentos. Embora como cristãos nós queremos fazer a vontade de Deus por amor e não por obrigação. E lá naquele estudo, então, nós aprofundamos um pouco os 2 primeiros mandamentos que nos proíbem a idolatria e o uso do nome de Deus em vão. Quem não assistiu esse primeiro estudo dos 10 mandamentos, quiser voltar nessas questões, ele continua disponível aqui na nossa página do Face, voltando um pouco para trás ali na linha do tempo, e também no nosso canal no YouTube, que é Luterana Gaspar IECLB. Sempre os estudos, depois que acontece aqui ao vivo, a gravação é postada lá no nosso canal, e vocês também são convidados a se inscreverem neste canal. Hoje, então, nós queremos aprofundar o 3º mandamento, mandamento que diz que devemos santificar o dia de descanso. No mundo em que nós vivemos, é cada vez mais difícil se desligar completamente das obrigações do trabalho. O celular, a internet trouxeram as preocupações do trabalho para dentro das nossas casas. E ainda mais nesse momento de pandemia que nós vivemos. Os limites entre casa e trabalho estão um pouco confusos, principalmente para quem trabalha, por exemplo, professores, outras profissões que estão trabalhando no home office. Até os horários, a questão ali fica um pouco confusa. O que é tempo livre, o que é tempo de trabalho. A gente está sempre recebendo também ligações, mensagens referentes ao trabalho, né? Mas Deus nos diz que nós devemos ter tempo para descanso também e para meditar na sua palavra. Por isso eu convido você a reler comigo. A gente vai reler o texto inteiro dos 10 mandamentos. Os 2 primeiros a gente já estudou na semana passada. E em seguida nós vamos aprofundar um pouco o 3º mandamento. Quero dar uma boa noite a todos os que foram chegando aí. A Ingrid, a Juliana e o Patrick também. Sejam muito bem-vindos. E então vamos dar uma olhada no texto bíblico, relendo mais uma vez, porque sempre é bom relembrar o texto bíblico dos 10 mandamentos. Lembrando que aqui eu coloquei em vermelho, entre parênteses, a numeração dos mandamentos, conforme a nossa tradição da Igreja Luterana. Outras igrejas têm uma numeração diferente, mas quem quiser compreender isso, foi explicado já no último estudo bíblico da semana passada. Então vamos ler esse texto
de Êxodo, capítulo 20, versículos 1 até 17, que já está aparecendo ali na nossa tela. Boa noite também para a Ivonete nos acompanhando. Então, passamos à leitura. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Até aqui, então, a nossa leitura bíblica. Esse é o texto bíblico dos 10 mandamentos que aparece lá em Êxodo 20. Uma versão um pouquinho diferente também aparece em Deuteronômio, capítulo 5. Mas hoje, como eu já disse, nós queremos focar no 3º mandamento, que fala de santificar o dia de descanso. Santificar o dia de descanso. É o 3º mandamento, segundo a nossa contagem na tradição luterana. E o que significa, então, esse santificar o dia de descanso? A palavrinha que aparece lá no texto original, na língua em que esse texto bíblico foi escrito, é Shabat. O Shabat significa descanso, inatividade, cessação, poderíamos dizer assim. É quando você para as tuas atividades, é quando você tem o repouso. Eu quero aqui lembrar também que quem tiver comentários, quem tiver dúvidas, fique bem à vontade para deixar ali no nosso chat, e à medida do possível a gente vai abordando também esses comentários, essas questões que vocês vão trazendo para nós. Então, quando diz ali, santificarás o dia de sábado, a palavrinha original é Shabat, que poderia ser traduzida também como descanso. E é por isso que no nosso catecismo, o catecismo de Martim Lutero, ele traz esse mandamento como santificar o dia de descanso. Então, nesse texto bíblico, ele traz algumas ordens positivas, ou seja, do que nós devemos fazer em relação a isso, e uma ordem negativa. A ordem positiva, o que nós devemos fazer em relação ao dia de descanso? Santificar, é tornar esse dia santo. E o que significa santificar o dia de descanso? Nós santificamos o dia quando nós dedicamos ele a meditar, a ouvir a palavra de Deus que vem a nós. Então, santificar o dia de descanso não significa simplesmente tirar um dia de folga na semana, mas é dedicar tempo para a palavra de Deus. É assim que compreende-se esse mandamento, a ordem positiva de santificar o dia de descanso. Mas ele também tem uma ordem negativa, ou seja, o que não se deve fazer nesse dia de descanso. Não fazer nenhum trabalho. O trabalho aqui entendido como algo que é para o seu proveito próprio, porque o texto bíblico já nos diz: 6 dias trabalharás e farás a tua obra. Então nós temos na semana 6 dias para ganhar a nossa vida, para correr atrás dos nossos sonhos,
para correr atrás daquilo que a gente precisa, para correr atrás da nossa prosperidade através do nosso trabalho. A gente tem 6 dias na semana. Mas um dia da semana, então, segundo esse mandamento, nós não devemos fazer nenhum trabalho neste dia. Isso aqui não significa, pessoal, que ninguém pode trabalhar agora no dia de descanso. É claro que fala-se muito, principalmente nesse tempo de pandemia, que existem serviços essenciais. Então, tem pessoas que vão ter que trabalhar no domingo ou no sábado, conforme o dia que ela descansa, que a sociedade descansa. Nós, pastores, também. O domingo para nós é um dia de trabalho, porque nós temos culto, nós nos preparamos, não apenas no momento em que nós estamos celebrando culto. Claro, eu estou falando de tempos normais, agora na pandemia é tudo muito diferente, né? Mas em tempos normais, no domingo a gente faz cultos, por vezes tem mais até de um culto no mesmo dia, né? E não só o momento em que nós estamos fazendo o culto, mas toda a preparação também que vem antes e depois as visitas que surgem a partir das conversas com os membros, né? Então, para nós pastores, por exemplo, o domingo e o sábado também é um dia de trabalho normal. E para muitas profissões é assim. Mas, na medida do possível, aquilo que não for essencial deve repousar no dia de descanso. E o texto bíblico que nós lemos nos explica o porquê. Ele nos traz a motivação, lá no Antigo Testamento, falando da criação do mundo. O texto bíblico nos diz assim, que o 7º dia foi abençoado por Deus na criação. Eu vou até abrir aqui em Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 1 e 2 são os textos bíblicos que nos falam da criação do mundo, né? Então, de uma forma bastante poética, com bastante beleza, esse relato, ele vai falar da criação do mundo. E lá no capítulo 2 de Gênesis, então, versículos 2 e 3, o texto bíblico nos diz o seguinte: E havendo Deus terminado no dia 7º toda a obra da criação, ele terminou no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia. Então, o próprio Deus descansou. Lembrando ali o que significa o Shabá, que é o descanso, que é cessar. Muitas pessoas perguntam assim, como pode Deus descansar? Será que Deus fica cansado? Mas descansar aqui significa cessar. Então Deus deu uma pausa na sua obra. Então ele não criou mais animais, não criou plantas, não criou mais nada, mas ele repousou da sua obra. Foi isso que Deus fez no 7º dia. E versículo 3, abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, essa é a motivação que os 10 mandamentos, o texto dos 10 mandamentos, nos dá para santificarmos o dia de descanso. Deus santificou o 7º dia, após os 6 dias da criação, e nós também devemos santificar o nosso tempo para ouvirmos da palavra de Deus. Na tradição hebraica, na tradição dos judeus, lá do Antigo Testamento, e até hoje, aqueles que ainda praticam o judaísmo, o sábado, esse dia de repouso, ele começa no pôr do sol da sexta-feira e vai até o pôr do sol no sábado. Porque diferente de nós consideramos sempre que o dia começa na meia-noite, não é? Então, meia-noite já não é mais... quando nós chegarmos à meia-noite, hoje já não é mais terça-feira, já passa a ser quarta-feira. Mas na tradição judaica é um pouco diferente. Quando o sol se põe, terminou um dia e começou o outro. Então, quando o sol se põe na sexta-feira, para os judeus, a tradição israelita, ali começa o sábado. E termina quando o sol se põe, então, no sábado, que para nós ainda seria sábado à noite, mas para eles, então, já é domingo. É dessa maneira que a tradição dos judeus faz a contagem dos tempos e dos dias, né? Quero deixar a boa noite também para quem entrou aqui. O Isanir, boa noite. A Helena também entrando, né? E a Enelite já deixou um questionamento aqui, deixa eu dar uma lida. E conforme for, a gente já consegue ir abordando essas questões. Boa noite. Para pensar, por que Deus no 4º mandamento, ele usou a palavra lembra-te do dia de sábado? Claro que Deus já sabia que o homem cuidaria em mudar os tempos e a lei. Deus guardou, abençoou e santificou, então o dia de guarda é o sábado. A Enelite colocou ali dessa forma o entendimento dela, né?
mas nós vamos ver também como é que é a nossa interpretação, não só da igreja luterana, mas da maioria das igrejas cristãs nessa questão do sábado. Tudo que eu falei até agora, vocês estão vendo que eu estou falando sempre no sábado. Mas lembrando que na palavrinha hebraica que aparece na linguagem antiga, Shabat significa descanso. Então, quando diz assim, o sábado, na nossa língua portuguesa é a mesma palavra. O Shabat é traduzido como sábado, descanso é a mesma coisa. Mas em línguas, por exemplo, no inglês, o sábado não tem nada a ver com descanso, o nome da palavra. É Saturday, que significa o dia de Saturno, por exemplo. Então, os nomes dos dias também mudam conforme a cultura. Mas vamos dar uma olhada como essa questão também ela se desenvolveu a partir do Novo Testamento, a partir de Jesus Cristo. No tempo de Jesus Cristo, existia um grupo de religiosos mais observantes da lei judaica, chamado de fariseus. E os fariseus eles eram muito rigorosos na maneira de guardar o sábado. Não é que Jesus também não guardasse o sábado, mas os fariseus eles eram mais rigorosos. Então, eles faziam isso de maneira legalista. E o rigor deles se expressava, por exemplo, existiam várias regrinhas, várias leis, tradições que eles mesmos inventaram para reforçar a guarda desse sábado. Por exemplo, determinava-se até mesmo a distância que uma pessoa poderia andar a pé no dia de sábado, né? Mas tem uma história que aparece lá no Evangelho segundo Marcos, onde Jesus diz que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Isso tudo é um conflito que surge entre Jesus Cristo e os fariseus por causa de curas que Jesus Cristo vinha realizando também no sábado, né? Então, Jesus ele não anula esse entendimento da guarda do sábado, mas ele também não interpreta da maneira legalista como os fariseus faziam. Lá em Marcos capítulo 2, versículos 23 até 28, onde acontece que Jesus e seus discípulos estavam atravessando uma seara, os discípulos passaram ali e colheram algumas espigas para colher. E por causa disso eles foram repreendidos pelos fariseus que disseram: por que fazem o que não é lícito aos sábados? Né? Então os discípulos mataram a sua fome, arrancaram aquelas espigas no dia de sábado e foram repreendidos pelos fariseus. Mas então Jesus responde, citando uma história lá do Antigo Testamento, onde Davi e os seus homens também fizeram a mesma coisa. Eles pegaram os pães que eram oferecidos lá no templo e comeram, porque era uma necessidade deles. Então, em casos de necessidade, para fazer o bem, para matar a fome, era permitido. Deus não exigia um cumprimento de maneira legalista, porque o sábado foi feito para o homem, e não o homem para a lei do sábado. Esse era o entendimento que Jesus Cristo disse, né? E Jesus Cristo também, logo em seguida, ali no Evangelho de Mateus, já pula para o capítulo 3, vai dizer que Jesus Cristo realizou uma cura de um homem que tinha a mão ressequida. Então, esse homem que tinha esse problema na mão foi curado numa sinagoga por Jesus Cristo e justamente no dia do sábado. Então, Jesus Cristo novamente foi criticado pelos fariseus, pelos judeus, por ter feito uma obra no dia de sábado. E o que acontece é que, exatamente por causa disso, os fariseus começaram a conspirar contra Jesus Cristo. Marcos capítulo 3, versículo 6 diz: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Então essa questão do sábado era algo tão sagrado para um judeu e algo tão sensível para os fariseus que cumpriam a lei de Deus, que eles decidem até mesmo tirar a vida de Jesus Cristo por causa disso. Então, vejam como eles não tinham essa compreensão de que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, a ponto deles quererem matar uma pessoa porque ela fez o bem no sábado. Jesus Cristo aqui não estava trabalhando em proveito próprio, ele não estava trabalhando para lucrar, mas ele estava fazendo bem, ele realizou curas nesse dia de sábado. Mas mesmo assim, então os fariseus começam a conspirar contra ele, né? O sábado, a lei de guardar o dia de sábado, faz parte da lei de Moisés, a qual os judeus observavam, mas os gentios não. Qual que é essa diferença, pessoal, entre judeu e gentil? Judeu é a pessoa
que descende de sangue do povo de Israel. Então Jesus Cristo era um judeu, os apóstolos eram judeus, Maria, mãe de Jesus, era judia, todo o povo de Israel, então, era judeu. Gentil é qualquer pessoa que não tem origem judaica, que não tem sangue judeu. Por exemplo, os gregos, os romanos, outros povos que existiam lá na época. Mas, a partir do cristianismo, a partir da vinda de Jesus Cristo, não só judeus, alguns judeus, mas principalmente, muito mais do que os judeus, muitos gentios também se converteram à fé em Jesus Cristo. Então, gregos, romanos, pessoas que anteriormente eram pagãos, começaram a se converter a Jesus Cristo e passaram a formar a igreja cristã. E aí surgiu um conflito, começa a surgir um conflito na igreja cristã primitiva. Porque existiam duas classes de pessoas, por assim dizer. Os judeus e os gentios que se converteram ao cristianismo. Os judeus, por costume, por tradição, eles continuavam cumprindo todas as leis de Moisés lá do Antigo Testamento. Então existia uma série de leis que um judeu deveria cumprir. A circuncisão era uma delas, por exemplo. Circuncisão era uma cirurgia que era feita nos meninos quando nasciam, parecida com uma cirurgia de fimose, mais ou menos. Então, todo menino que nascia do povo judeu tinha que passar pela circuncisão. E se o homem, no caso, se convertesse ao judaísmo adulto, ele também precisava fazer essa cirurgia de circuncisão. Outras leis que os judeus tinham que seguir. Restrições alimentares, eles não comiam carne de porco, por exemplo, vários outros bichos, outros tipos de comida que eles não podiam comer. Tudo isso a lei de Israel proibia, a lei de Moisés proibia aos judeus. E também, incluída nessa lei de Moisés, estava a questão do sábado. O judeu jamais poderia trabalhar no dia do sábado, a não ser, é claro, quando fossem questões essenciais para salvar a vida de alguém. Então, o judeu observava o dia do sábado, inclusive fazendo sacrifícios no templo. Era dessa maneira que a lei de Israel era exigida, a lei de Moisés, exigia-se que os judeus também, todos eles, cumprissem ela. Mas aqueles que eram gentios, que não tinham origem judaica e foram se convertendo ao cristianismo, eles não queriam, e os apóstolos também não impuseram a eles seguir todas essas leis e tradições judaicas. Surgiu então um conflito. O pessoal que era de origem judaica, muitos deles eram ex-fariseus que se converteram ao cristianismo. Essa história está narrada lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. E por que eu estou indo tão longe, pessoal? Tudo isso é muito importante para nós compreendermos hoje essa questão do sábado, do domingo, do descanso, da lei de Deus. Os fariseus que eram convertidos, alguns deles, ao cristianismo, eles continuavam cumprindo todas as leis, todas as tradições judaicas. E aí, aquele povo que era gentil, os pagãos que se converteram a Cristo, não cumpriam nada disso. Eles não guardavam o sábado, eles comiam carne de porco e não estavam nem aí normalmente, né? Eles não ofereciam sacrifícios no templo, por exemplo. Eles não passaram também, os homens não passaram pela circuncisão, que era essa cirurgia que todos os homens deveriam passar, todos os homens em Israel deveriam passar para poderem se tornarem judeus, né, do povo de Deus. Então, o que acontece? Os fariseus ficaram muito bravos que os gentios não estavam cumprindo as leis de Moisés. E por causa dessa questão, isso deu uma briga tão grande na igreja que os apóstolos precisaram se reunir, fizeram um concílio lá em Jerusalém para decidir a questão. E esse concílio ele está todo registrado no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. No versículo 5 aqui, vai dizer qual era a questão que os fariseus trouxeram. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, já eram convertidos ao cristianismo, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, os fariseus queriam impor a todos os cristãos, sendo eles de origem judaica ou não, que cumprissem as leis de Moisés. Os apóstolos se reuniram para decidir essa questão. E no versículo 28 e 29 vai dar o resultado dessa reunião. Depois, quem quiser ler o capítulo inteiro para entender melhor esse concílio,
Mas o resultado final está nos versículos 28 e 29. Eu quero mandar um abraço aqui, enquanto isso, também para a Ivone, para a Nelly, que estão nos acompanhando. Sejam bem-vindas, uma boa noite para vocês. Mas, lá no versículo 28 e 29, vai dizer, então, o resultado dessa reunião que os apóstolos fizeram. Eu vou ler Atos, capítulo 15, versículos 28 e 29. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue e da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Fechou a carta, então. Então, aqui ficou muito claro, muito bem decidido, tanto que o versículo 28 diz o seguinte: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ou seja, não é apenas uma opinião humana dos apóstolos que está sendo dada aqui, mas eles estavam sendo guiados pelo próprio Espírito Santo, que decidiu a questão. Os fariseus queriam que os gentios cumprissem a lei de Moisés, todas aqueles rituais, sacrifícios, circuncisão, e o Espírito Santo orientou os apóstolos e libertou os gentios dessa obrigação. Então, a única coisa que eles precisavam observar ainda é não comer das coisas que eram sacrificadas aos ídolos, aos falsos deuses, se abster das carnes de animais sufocados, né, que ainda tinham sangue, e das relações sexuais ilícitas. Isso era o que foi exigido aos cristãos de origem gentia. Então, notem aqui que não foi exigido dos cristãos gentios que fossem circuncidados e nada além dessas 3 coisinhas que são ditas aqui. Ele não fala que foi exigido dos gentios guardar o sábado, por exemplo. Então, eles estavam liberados também dessa obrigação da lei de Moisés. Então, nós vemos que já no comecinho da igreja cristã, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, os gentios são liberados. Sobre eles não existe a obrigação de cumprir as leis cerimoniais de Moisés. Então, é por esse motivo que hoje nós, como cristãos, os homens cristãos não passam pela circuncisão, pela cirurgia. Nós todos podemos comer a carne de porco se quisermos, e nós também não temos a obrigação de guardar o dia do sábado como era exigido lá dos judeus. Isso não significa que nós estamos livres do mandamento, do terceiro mandamento, mas o sentido para nós é bastante diferente. E sobre isso a gente vai falar então um pouquinho mais. Deixa eu ver quem mais entrou aqui na nossa live. O Lindomar Brito, um abraço, Lindomar. Leonir, mais uma vez aqui, abraço, Leonir. A Andréia está junto com o Lindomar e o Cleiton também. E então nós queremos entender um pouquinho melhor o que esse descanso de sábado significa para nós como cristãos, afinal de contas, né? Então, o descanso sabático, o descanso do 7º dia, lá no Antigo Testamento, ele foi um sinal que apontava para Jesus Cristo. Jesus Cristo ainda não tinha vindo em carne e osso ao mundo, mas Deus já deixava sinais no povo de Israel que eles deveriam cumprir, que apontavam para a vinda de Jesus Cristo. Eram coisas pedagógicas, questões educativas, que mostravam, que funcionavam como sombras daquilo que ainda viria, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos ajuda a entender isso melhor aqui nesse versículo da carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17, onde ele diz o seguinte: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Corpo, no caso, é a realidade, o principal, o verdadeiro, e essas demais coisas são como sombras. Então, os judeus no Antigo Testamento, eles ainda não tinham a presença de Cristo entre eles. O que eles tinham eram sombras, rituais que apontavam para Jesus Cristo. Por exemplo, os sacrifícios que a lei de Moisés exigia que os judeus fizessem no templo. Eles sacrificavam animais no templo, isso a gente sabe pelo Antigo Testamento. E isso tudo
era um sinal, uma sombra que apontava para o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. Jesus Cristo deu a sua vida na cruz. Por isso que nós cristãos hoje a gente não sacrifica animais a Deus. Então, esse é um dos exemplos de coisas que existiam lá no Antigo Testamento, que a partir da vinda de Cristo, elas desaparecem. Os sacrifícios de animais, nós não fazemos na nossa igreja, em nenhuma outra igreja cristã, nós oferecemos sacrifícios que eram exigidos pela lei dos judeus, né? Então, por isso que o apóstolo Paulo está lidando aqui na carta aos Colossenses. Provavelmente entre os colossenses surgiu mais uma vez essa discussão. Será que os gentios devem ou não guardar a lei de Moisés, né? E aqueles que não guardavam eram julgados, eram criticados pelos outros. Então, Paulo vai mostrar para eles: ora, ninguém julgue vocês se vocês comem carne de porco ou não, se vocês guardam os dias de festa judaicos ou se vocês guardam os sábados ou não. Tudo isso é um simbolismo, é uma sombra que aponta para a vinda de Jesus Cristo. Então, aqui está muito claro que os cristãos não eram obrigados a guardar também o sábado, assim como todas as demais leis da lei de Moisés. Uma coisa interessante é que em todas as cartas do apóstolo Paulo e em todos os demais textos do Novo Testamento, não aparece nenhuma exortação a se guardar o sábado. Jesus Cristo guardou o sábado, sim, mas Jesus Cristo era judeu e ele guardou o sábado até o dia da sua ressurreição. Então, até a morte e ressurreição de Cristo, vigorava ainda a lei de Moisés. Mas a partir da morte e ressurreição de Cristo, para nós cristãos, essa lei já não vigora mais. A não ser, é claro, nos seus aspectos naturais. Claro que nós não podemos matar, não podemos roubar, porque isso não é algo que depende apenas da lei de Moisés, mas isso é uma lei natural que Deus colocou no coração de toda a humanidade. Toda a humanidade sabe que é errado matar, roubar, mentir, etc., né? Mas as questões de ritual, que inclui o sábado, são diferentes, né? Então, um outro texto bíblico lá da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 1 a 11, nós não vamos ler todo esse texto, porque no nosso tempo aqui é limitado, mas quem quiser depois acompanhar esse texto, ele vai falar que nós entramos no descanso de Deus quando nós cremos na boa nova de Deus. Então, o descanso, que era literal lá no Antigo Testamento, o sétimo dia, para nós ele é entendido de forma espiritual. Quando nós cremos na boa nova de Deus, então nós temos o descanso. E não simplesmente por guardar um dia da semana de maneira legalista, como era o costume dos judeus, né? E aí a gente vai para uma questão que é um pouco espinhosa, então, o domingo. Muitas pessoas questionam, né? Já foi comentado ali. Porque é, afinal de contas, que as igrejas, a maioria delas, tem os seus cultos, as suas missas, principalmente no dia de domingo, se o mandamento fala explicitamente em sábado, né? Como a gente já mostrou ali, os apóstolos, iluminados pelo Espírito Santo, decidiram, então não é uma opinião humana apenas, mas é uma opinião, uma iluminação do Espírito Santo de Deus, que os gentios não precisam guardar a lei de Moisés. Portanto, nós não temos obrigação de guardar o sábado. E não precisamos ter consciência pesada se a gente precisa trabalhar no sábado, né? É claro que se pudesse, a gente gostaria, todos nós, de ter o sábado e o domingo, né, de folga, mas nem sempre é possível, né? Então, nós não temos essa obrigação sobre nós e a nossa salvação não depende disso. A nossa salvação depende apenas da graça de Deus, né? Mas por que então o nosso dia de culto principal é no domingo? O domingo foi o dia que Jesus Cristo ressuscitou. E também é o dia em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Isso está narrado em Atos capítulo 2, versículos 1 a 4, que foi o Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Jesus Cristo ressuscitou num domingo. E o Espírito Santo veio sobre a igreja também num domingo. Então esse domingo adquiriu um significado muito especial para todos nós cristãos, né? Após a crucificação de Jesus, Jesus permaneceu então morto no sábado. Foi crucificado na sexta, no sábado ele permaneceu morto. Então eu falei para vocês, Jesus era judeu e ele cumpriu todas as leis de Moisés como homem judeu, antes da sua
morte e ressurreição. E até mesmo depois da morte, no sábado, o que ele fez? Ele descansou. Ele permaneceu no túmulo morto. E na manhã de domingo, lembrando que para o judeu o domingo já começava a partir do pôr do sol de sábado. Então já era para eles domingo. E naquela madrugada de domingo, que para nós seria de sábado para domingo, Jesus Cristo ressuscitou e no comecinho da manhã, no final da madrugada, as mulheres, Maria Madalena vai lá e encontra o túmulo vazio. Então espalham a notícia de que Jesus Cristo ressuscitou. A partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo, tudo muda para nós. Tudo muda para nós. Eu falei para vocês que o sábado foi o 7º dia, depois de 6 dias de criação, Deus descansou no 7º. Mas a partir de Jesus Cristo, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, tem início a nova criação de Deus. O apóstolo Paulo diz no texto que está aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se nós cremos em Jesus Cristo, somos batizados em Cristo, nós somos feitos nova criatura. E a partir de Jesus Cristo, um novo mundo está sendo criado também por Deus. Isso ainda não está concretizado, mas é uma grande expectativa de todos nós cristãos. Lá no livro de Apocalipse, a Bíblia vai nos dizer, por exemplo, que quando Jesus Cristo voltar, Deus vai criar o novo céu e a nova terra. Então é uma nova criação. Por quê? Porque a primeira criação que Deus fez, o que aconteceu com o ser humano? Caiu em pecado. A queda do ser humano em pecado. Então, Deus precisou fazer uma nova criação que ele já começou com a ressurreição de Cristo e só vai terminar lá na frente quando Jesus Cristo retornar. Mas essa nova criação começa em nós quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Por isso, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E por isso que nós cristãos, a gente não se orienta apenas por causa da velha criação de Deus, onde Deus criou tudo em 6 dias e no 7º descansou. Mas nós já estamos olhando para frente, para a nova criação que Deus já começou em Jesus Cristo. Então, o sábado é o 7º dia do descanso de Deus, mas o domingo simboliza para nós o primeiro dia de uma nova criação que Deus está fazendo. E desde o começo os cristãos tiveram então o costume de fazer as suas reuniões no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. Nós encontramos lá, por exemplo, em Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão significava o sacramento da ceia do Senhor, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Lembrando que o domingo, para o judeu, começava logo após o pôr do sol de sábado. Aqui existe alguma discussão se o texto está falando do que seria para nós a noite de sábado ou se seria a noite de domingo para segunda-feira, né? Porque a contagem do tempo dos romanos e dos judeus era diferente. Mas não importa, de uma forma ou de outra, já não era mais o sábado, segundo a lei judaica, mas era o primeiro dia da semana, onde esses cristãos se reuniram, partiram o pão, celebraram a ceia e ouviram as exortações do apóstolo Paulo. Então, Santa Ceia e pregação. Essas duas coisas, desde o princípio da igreja cristã, a tradição foi fazer no domingo. E uma coisa que talvez pesa muito aqui é que a maioria dos primeiros cristãos lá em Jerusalém eram judeus. Então, no sábado, eles participavam das atividades judaicas no templo, nas sinagogas, e no domingo eles se reuniam então com um grupo menor daqueles que criam em Jesus Cristo, dos cristãos. Então, o domingo se tornou um costume que os cristãos no mundo todo se reuniam para celebrar a ceia, ouvir a palavra de Deus e prestarem culto. No entanto, muito importante isso, não há no Novo Testamento nenhuma ordem para que o domingo fosse guardado da mesma forma que o sábado era guardado pelos judeus. Então, o domingo é importante para nós cristãos, mas não é exatamente a mesma coisa que o sábado significava para os judeus. Nós não temos uma lei espiritual, por assim dizer, de guardar o domingo. Nós fazemos isso porque é necessário ter um dia de descanso, isso é natural. Todo ser humano precisa de descanso e é necessário também
guardar tempo para ouvir a palavra de Deus. E o domingo tem um simbolismo muito bonito, pois se o sábado era o último dia da semana, o domingo significa o que para nós? É o primeiro dia da semana. Quando a gente vai na igreja, seja no sábado à noite, muitas comunidades têm esse costume. Aqui também em Gaspar já tivemos cultos no sábado à noite, lá no Gaspar Alto também. Então, quando a gente vai no culto, seja no sábado à noite, seja no domingo pela manhã, o que isso simboliza para nós cristãos? É o comecinho da nossa semana. Então, a primeira parte da nossa semana a gente dedica a Deus. Notem, pessoal, como a gente não dedica a Deus o restinho de tempo que nos sobrou. Não é o último dia da semana que a gente dedica a Deus, mas é o primeiro. Então, antes de fazer qualquer coisa, antes de fazer qualquer trabalho, antes de estudar, de correr atrás, de ganhar a vida, primeiro a gente dedica tempo para o culto a Deus, para louvar a Deus e para aprender da palavra de Deus. Então, isso tem um simbolismo muito forte, muito bonito. Mas também isso não significa que a gente não pode fazer isso em outros dias da semana. Existem países, por exemplo, muitos países muçulmanos, onde o dia de descanso é a sexta-feira e o sábado. A sexta-feira principalmente. Então, se eu sou um cristão, se eu faço parte de uma igreja cristã, nesse país onde a sexta-feira é o dia de descanso, eu posso ter o meu culto na sexta-feira. E vale da mesma forma. Não significa que eu sou obrigado, em todos os casos, a guardar apenas o domingo, ou o sábado, ou qualquer outro dia. Todos os dias podem ser santos se nós santificamos ele com a palavra de Deus, né? Então, deixa eu dar uma boa noite aqui para quem mais chegou, também para a Érica nos acompanhando. Boa noite, Érica, seja muito bem-vinda. Então, se nós, cristãos, luteranos, católicos, evangélicos, a grande maioria da cristandade, ortodoxos também, nós não guardamos o dia de sábado, e como eu disse, o domingo para nós não é a mesma coisa que o sábado era para o judeu. É um dia de reflexão na palavra de Deus, de descanso quando possível, mas não é uma obrigação, uma lei imposta, né? Se isso não vale mais para nós, então de que, afinal de contas, nos serve o terceiro mandamento? E aí a gente lembra daquilo que é positivo nesse mandamento, daquilo que é ordenado a nós. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e primeira parte do 25, diz o seguinte: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então, já lá naquela época que a carta aos Hebreus foi escrita, alguns cristãos já estavam abandonando o costume de frequentarem os cultos, as reuniões. Mas o autor da carta, então, ele vai repreender esses cristãos. Nós, como cristãos, precisamos dedicar tempo à palavra de Deus e tempo para estar em comunidade. Claro, pessoal, aqui eu não estou falando em tempos excepcionais, como nós estamos agora na pandemia. Já fazem muitos meses que nós, infelizmente, não podemos nos reunir em culto ao nosso Deus. E mesmo depois que as coisas melhorarem, talvez a igreja começar a reabrir, mas muitos idosos, outras pessoas não vão poder ainda participar do culto. Mas mesmo antes da pandemia, eu me lembro de quantas e quantas pessoas, queridos membros nossos, que já não podiam vir no culto, seja por questões de saúde ou a distância era muito grande. Então, para essas pessoas, é claro, não é exigido como uma lei participar do culto, porque isso é uma graça que Deus nos dá. Mas nós temos o meio também de santificar o nosso dia com a palavra de Deus nas nossas próprias casas. Quando eu leio a Bíblia, quando eu oro, quando eu canto louvores a Deus, e hoje a internet nos facilita tanto, isso que nós estamos fazendo nesse momento, estudar a palavra de Deus, nós estamos santificando esse tempo a Deus. Estamos dedicando esse tempo a Deus, ainda que hoje não é sábado nem domingo. Então, Lutero ele explica esse mandamento lá no Catecismo Menor da seguinte forma: o que significa esse mandamento de santificar o dia de descanso? Devemos temer e amar a Deus de maneira que não desprezemos a pregação e a sua palavra, porém a consideremos santa, gostemos de a ouvir e de estudar. O cristão que ama a Deus, ele precisa gostar, ele precisa amar a palavra de Deus.
Então, não é uma obrigação pesarosa, hoje eu tenho que ir para o culto, mas é uma alegria, que bom, hoje é dia de culto, hoje a gente vai poder louvar, hoje a gente vai poder ouvir a palavra de Deus. E muitos de nós já estamos assim, ansiando por esse retorno dos cultos presenciais, mas já podemos nos alegrar com os cultos online que a gente tem, seja aqui na nossa paróquia ou em qualquer outro lugar do Brasil. Hoje a gente pode acessar essas pregações, esses cultos. Não vamos deixar passar em branco, porque mesmo que nós não possamos estar presencialmente na igreja, mas nós podemos santificar o nosso dia, o nosso descanso com a palavra de Deus. Então, eu trago aqui algumas questões para reflexão, e se alguém mais quiser comentar ali, deixar algum comentário, alguma pergunta, alguma reflexão, fique à vontade para deixar ali que a gente vai acompanhando. Tempo de descanso não é um fardo, nunca é uma obrigação, não é algo que nós precisamos impor a alguém, mas é graça de Deus. A Gisela comentou ali, temos o estudo dentro de casa. Muito bom, né, Gisela? Poder no conforto dos nossos lares, ter a palavra de Deus. O que nós estamos fazendo agora, quem está acompanhando esse estudo bíblico, é santificar. É 1 hora do nosso tempo que nós santificamos a Deus, né? Então estamos cumprindo esse mandamento hoje. E, embora Deus não requeira de nós que guardemos um dia específico, como os judeus guardavam o sábado, essa obrigação nós, como cristãos, já não temos mais hoje, nós precisamos de tempo para descansar, conviver com a família, ouvir e meditar na palavra de Deus. Então, isso é muito importante. E eu acho importante, inclusive, que a sociedade como um todo determine um dia, na nossa cultura, na nossa tradição, é o domingo principalmente, para o descanso. Por quê? A gente pode dizer assim, os trabalhadores vão trabalhar no domingo, eles folgam na segunda, na terça, mas nem sempre é a mesma coisa, porque se eu trabalho no domingo e folgo na segunda, às vezes a esposa, os filhos vão estar na escola, a esposa vai estar trabalhando, então já não é a mesma coisa. Então, na medida do possível, que toda a família possa ter junto o seu momento de descanso. É questão de descanso, de recobrar as forças do corpo, da mente, deixar o trabalho de lado, desligar o celular, desativar o WhatsApp, ali, não ficar olhando mensagens do trabalho, do serviço, claro, a menos que seja algo urgente, né? Mas deixar as preocupações do trabalho, as preocupações do mundo de lado e aproveitar esse momento com a família. Lazer também não é proibido para nós. Os judeus que interpretam esse mandamento de forma legalista, muitos deles dizem que nem mesmo lazer você não pode fazer no dia de descanso. E algumas outras igrejas evangélicas também interpretam dessa forma. Que no domingo, por exemplo, você não poderia nem jogar um futebol, nem passear num parque, alguma coisa assim. Mas para nós não é assim. O lazer não é proibido. Ele também faz parte do nosso descanso físico e mental. Mas precisamos guardar ali um tempo para a palavra de Deus. Aqueles que têm trabalhadores sob a sua responsabilidade também devem proporcionar isso a eles. Ou seja, se você tem empregados, se você tem uma empresa, você precisa proporcionar que os seus funcionários tenham um dia de descanso. Isso para nós pode parecer óbvio, porque a lei, a legislação é assim, então não tem como a gente não cumprir, né? Mas há muito tempo atrás não existiam leis trabalhistas, então nem todos os empregadores faziam dessa forma, né? Então, nós precisamos de descanso, e se nós temos empregados, trabalhadores, eles também precisam do descanso. Porque lá no Antigo Testamento Deus falou, não apenas você vai descansar no sábado, mas o teu boi, até mesmo o boi, o jumento, os escravos, toda a tua casa vai descansar nesse dia, né? E outra questão, a pessoa cristã não vive isolada, mas necessita da comunidade para fortalecimento mútuo. Como nós lemos há pouco ali naquele versículo de Hebreus, não deixemos de nos congregar, de estar juntos. Claro, estamos num momento excepcional, por causa da pandemia não é possível. Mas quando for possível, não deixe de se congregar, de estar junto com a comunidade. Alguns de vocês talvez possam dizer, mas eu gosto muito mais de assistir o culto no meu celular, eu gosto muito mais de assistir o culto de um pastor lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, mais famoso, sei lá, que são melhores pregadores do que os pastores que a gente tem aqui na nossa cidade. Mas a gente não vai no culto por causa do pastor, a gente vai por causa de Deus
e por causa da comunidade. Nem todo mundo que está na comunidade a gente se dá bem, às vezes surgem conflitos, eu sei que surgem dificuldades, mas um cristão não pode viver sem comunidade, não pode viver longe de comunidade. É isso que esse mandamento ele nos ensina. Eu quero deixar boa noite também para a Isa, que vai nos acompanhando, para a Marina, lá do Novo Rumo. Boa noite para vocês, então, que vão entrando e que muitos nos alegram com a presença de vocês nesse estudo bíblico, né? Então, para concluir, eu quero trazer para vocês uma reflexão. Em 6 dias, Deus criou o mundo e tudo o que nele existe, incluindo nós, seres humanos, e assim nos diz o bonito relato poético do livro de Gênesis. Ao 7º dia, Deus descansou. O ser humano começa a sua existência na terra com o descanso. Deus deu ao ser humano a ordem para trabalhar, cuidar da criação, mas a primeira coisa que ele deve fazer é descansar e ouvir a voz de Deus no jardim do Éden. Esse foi o princípio da nossa espécie humana, que nos mostra que tudo aquilo que temos é dado pela graça, pela bondade de Deus e não por nosso esforço. Mas ainda assim, Deus conta com as nossas mãos, com o nosso trabalho neste mundo. Com o povo de Israel, Deus fez uma aliança, libertando-os da escravidão, já vimos um pouco disso no último estudo também, lá no Egito, e lhe dando, além dos 10 mandamentos, uma série de leis com restrições alimentares, rituais, sacrifícios, a circuncisão, que deveriam ser oferecidos a Deus, e também a guarda do dia do sábado, dia em que não se poderia fazer nenhum trabalho no povo de Israel. O povo de Israel não foi fiel à aliança com Deus, e por isso Deus firmou por meio de Jesus Cristo uma nova aliança com todos aqueles que creem. Essa nova aliança incluiu não só judeus, mas também os gentios que não eram de origem judaica. E essa nova aliança de Deus conosco por meio de Cristo não se dá por meio do cumprimento de regras, de mandamentos, mas pela fé. Por isso, hoje não pesa mais sobre nós a obrigação da circuncisão, dos sacrifícios, dos rituais e nem a guarda de nenhum dia específico da semana. Ainda assim, por meio da fé, nós devemos reservar tempo para o descanso, para ouvir e meditar na palavra de Deus, para conviver com a família e para estarmos juntos como comunidade. É isso que o sábado significa para nós. Nós encontramos descanso em Deus quando aprendemos que a nossa salvação está nas mãos dele, de Deus, e não no cumprimento de mandamentos da nossa parte. Descansar em Deus significa confiar nele acima de todas as coisas e saber que, apesar do nosso trabalho, do nosso esforço, é ele quem providencia, quem proporciona tudo aquilo de que necessitamos para a vida. Que você possa, por meio da palavra de Deus, santificar não apenas um dia, mas todos os seus dias, confiando, crendo, descansando nele. E que nós possamos lembrar de que a fé, a família e a comunidade devem ser prioridade em nossas vidas. Nós não dedicamos a Deus o tempinho que sobra da nossa semana, mas nós dedicamos a Ele a nossa prioridade, o nosso melhor tempo. Então, o comecinho da semana, ou seja, qual outro dia que você reservar para isso, para dedicar a Deus, para a comunidade, claro, quando não estivermos em tempos de pandemia, né? E que a gente não faça disso uma obrigação, uma coisa pesada, um fardo, mas é graça, é um presente que Deus dá a cada um de nós. Eu vou deixar para vocês agora um hino, chama Não Tenhas Sobre Ti, é do grupo Milad, que fala justamente sobre isso, deixarmos as nossas preocupações e descansarmos em Deus. A gente vai ouvir esse hino, e enquanto esse hino vai rolando aí, vocês vão ouvindo, a gente quer também ir anotando os pedidos de oração. Então mande pedidos de oração, que logo em seguida a gente vai estar orando por esses motivos. Vamos ouvir esse hino do grupo Milad. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti.
É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Então, muito boa noite. Muito bonito esse hino que fala do descanso em Deus. Nós descansamos em Deus não apenas quando a gente está ocioso sem fazer nada, mas mesmo em meio ao nosso trabalho, em meio à nossa rotina, quando nós confiamos que nós dependemos de Deus, que não é o nosso esforço, mas é Deus quem está cuidando de nós. E por isso nós queremos também, nesse momento, descansar as nossas preocupações, entregando tudo a Ele, ao nosso Deus. E eu já anotei aqui alguns pedidos de oração. Um abraço também para o Rafael, lá do Novo Rumo. O Novo Rumo pedindo pelo Nilson Ademir, né, por questão de saúde. Pela Casa Novo Rumo também, que é um centro de recuperação, onde nós fazemos estudos bíblicos também lá. E é um trabalho muito bonito, desenvolvido aqui na nossa cidade de Gaspar. O Seu Farias pede pelos profissionais de saúde que estão lutando aí contra esse vírus, né, já se tornando rotina para eles essa luta, então muita dificuldade, nós oramos por eles, né. A Cida pede oração pela mãe que está doente. A Karen pede por proteção das pessoas mais necessitadas em virtude do frio. Muita gente fica animada, né, quando diz que vai nevar, isso é bonito e tal. Mas também existem pessoas que sofrem com isso, que estão aí desamparadas e que sofrem com isso. Então, muito bem lembrado, Karen, pelas pessoas que estão necessitadas. E a Marcita pede para o Igor e família, se recuperando da tempestade da sexta-feira à noite. Também uma tempestade, fenômenos que estão acontecendo tão diferentes nos nossos tempos, né? Hoje até foi anunciado mais uma tempestade aqui na nossa na nossa região, mas não veio tão forte quanto foi anunciado. Mas vamos pedir também por eles, né? Que foram atingidos por essa tempestade. A Gisela pede pelos pastores. O Lindomar pede pelo Francisco, que é o pai dele, né? Que ficou viúvo, perdeu sua esposa, a mãe do Lindomar. Então, nossos sentimentos, Lindomar, vamos orar por vocês, pela família, né? Pela perda da sua mãe. Pastora Sabina, por todos os que estão doentes da Covid, estão se recuperando, agradecer pelos que já se recuperaram, né?
Então, nós intercedemos a Deus. Convido você aí na sua casa a se colocar também em oração neste momento. Querido e bondoso Deus e Pai, graças nós te damos pela oportunidade de ouvir da Tua palavra e pelo descanso que podemos ter em Ti, confiando em Ti, que Tu nos dás tempo para recuperarmos as nossas forças físicas, mentais e principalmente tempo para ouvirmos da Tua palavra, silenciarmos diante da Tua palavra e aprender aquilo que Tu queres nos ensinar. Nós queremos trazer a Ti também os nossos pedidos, os nossos motivos de aflição. Lembramos aqui das pessoas que sofrem problemas de saúde e queremos interceder pela vida do Nilson Ademir e de tantos outros que lutam contra o câncer, contra outras doenças, por todos aqueles que lutam contra a Covid, os que estão infectados. Queremos te pedir pelos profissionais de saúde que estão cuidando dessas pessoas, para que o Senhor dê forças a cada um deles e também às nossas autoridades, para que possam tomar decisões sábias em prol desse povo. Te pedimos pela mãe da Cida, também enferma. Te pedimos, dá a ela recuperação, descanso, Senhor, que ela possa ter a sua saúde restaurada com a sua família e saber que a vida de todos nós depende somente de Ti. Te pedimos por todas as pessoas que estão desamparadas em meio ao frio, que nós possamos também cuidar delas por meio da nossa solidariedade e impedir que elas sofram tanto com esse frio. Queremos te pedir pelas famílias que foram atingidas pela tempestade, que perderam muitas coisas, em especial lembramos do Igor e de sua família. Te pedimos pelos pastores, pelos pregadores que levam o teu evangelho às pessoas. E te pedimos também pela vida do Francisco, do Lindomar e de todos os seus familiares que estão enlutados pela perda da sua mãe. Ajuda a eles, Senhor, a ter esperança, conforto na Tua palavra, em Jesus Cristo e na ressurreição. E assim oramos também pelo fim dessa pandemia, dos sofrimentos que ela tem trazido ao nosso povo. Somos-te gratos, Senhor, por tantas e tantas pessoas que foram curadas, que não tiveram sintomas graves ou que já conseguiram se restabelecer dessa doença e de tantas outras. Te agradecemos porque Tu tens nos ouvido. E tudo mais que trazemos em nossos corações, nós intercedemos agora, pedindo e agradecendo nas palavras que Jesus Cristo nos ensinou a dizer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Que todos vocês possam ter uma noite abençoada aí nos seus lares, na proteção dos seus lares e sempre descansar confiando em Deus, entregando a Ele as nossas preocupações, os nossos medos, tudo aquilo que nos aflige, colocando nas mãos de Deus. Muito obrigado a todos os que acompanharam esse estudo bíblico. Semana que vem já convido, na próxima terça-feira, 19h30, continuamos estudando os 10 mandamentos, né? Tem muitas coisas ainda para nós aprendermos desses mandamentos. E também no final de semana, sábado, domingo, nós sempre colocamos aqui o culto, a gravação do culto por enquanto não temos ainda cultos presenciais, na nossa página e também no nosso canal do YouTube Luterana Gaspari SLB. Um grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus. Boa noite.